Fala, minha tripulação, tá começando mais um podcast, o seu podcast favorito de Cara com o Senhor, aquele que te conecta com os melhores insights do mundo empresarial, mas sobretudo te alimenta também da palavra de Deus. Então vem pra cá, já começa agora a se inscrever no nosso canal, deixa seu like, manda o aviãozinho, compartilha com geral, manda pra todo mundo, porque você sabe que o conteúdo é de altíssima qualidade e é você que ajuda a gente com os seus comentários, com as suas curtidas, com a sua interação, a tá trazendo sempre novos nomes e gente super interessante para participar aqui desse podcast, contando suas histórias e, sobretudo, trazendo esses insights que podem transformar a sua vida. Eu não vou ficar me alongando muito, porque o tema de hoje é um tema super interessante. Eu recebo sempre no meu Instagram algumas perguntas que falam sobre equilíbrio, trabalho e fé o tempo inteiro, e eu queria trazer isso para cá. Como é que a gente consegue equilibrar essa parte da espiritualidade com o nosso dia a dia, o dia a dia tão corrido de um empreendedor, como desenvolver tempo para a gente trabalhar essas questões de alimentar o espírito, de manter os princípios religiosos que nós trazemos na nossa vida para dentro dos negócios. É possível ter Deus dentro do negócio, é possível ter princípios dentro do negócio. A gente vai conversar sobre isso aqui hoje com o nosso amigo advogado, fotógrafo, profissional excelente em todas as carreiras que ele escolheu tocar, mas que, sobretudo, um cara que sempre reforça a fé dele também nas redes sociais e traz isso como um conteúdo cotidiano na sua vida. O cara tem cliente no Brasil todo, tanto na advocacia quanto na fotografia, e vai ajudar a gente hoje a falar sobre equilíbrio entre trabalho e fé. Então, sem mais delongas, gente, nós estamos hoje aqui com Reuter Graço. Seja muito bem-vindo. Você está de cara com o senhor hoje, irmão. Obrigado, meu irmão. É um prazer imenso estar aqui hoje de cara com o senhor, né? E como ele falou, a gente vai falar sobre espiritualidade, trabalho, fé, e que a gente consegue conciliar, né, Magno? A gente consegue conciliar tudo. Só é você ter prioridade na sua vida, né? Tem que conciliar, e eu quero, assim, muita gente tem me perguntado: Magno, você mudou muito pod, você transformou muito pod. É importante, inclusive, frisar isso aqui sempre, porque tem um mito, né, que a gente não pode envolver Deus e dinheiro no mesmo ambiente, né? Deus e dinheiro não combinam, espiritualidade e negócio não combinam, pelo contrário. Quanto mais de Deus a gente puder trazer para dentro do negócio, mais leve o negócio se torna, porque o negócio por si só já é muito complexo, muito difícil, ele tem muitos problemas, muitas dificuldades, muitos obstáculos, né? São desertos e desertos que a gente atravessa o tempo inteiro, e nada melhor do que atravessar esses desertos com Deus, tendo a sabedoria que Ele nos fornece, tendo discernimento para tomar as melhores decisões e, sobretudo, tendo paz para descansar quando nós não pudermos resolver, sabendo que algo maior, né, irá transformar esse deserto em um dia de colheita, em um dia de bons frutos. Então, eu acho que é muito sobre isso nosso episódio de hoje. É interessante você falar sobre isso, porque o Deus que a gente serve é um Deus da prosperidade. Isso aí. Né? Então, nós somos lamparina, nós somos o sal da terra, né? Isso aí. Se viemos aqui, viemos para deixar a terra melhor, mais bonita e próspera, né? Então, a gente não pode pregar nunca a escassez, né? E usufruir o que é de melhor nela, né? Com certeza, o tempo todo. Então, é para isso que a gente se torna empreendedor, também para também ajudar outras pessoas, né? Dando não só emprego, mas também resolvendo as dores das pessoas. E com isso, lógico, Deus como eu sempre falo, né? Deus lá no meu escritório é o meu sócio, né? É isso aí. Deus nos meus negócios é o meu sócio. Quem é seu sócio? É Deus. Ele é meu chefe, eu estou fazendo mais nada sem ele, então eu só faço obedecer. Exatamente. Reuter, inclusive você falou uma coisa engraçada, que é o propósito do nosso podcast aqui. A gente está aqui para ajudar as pessoas, sobretudo. Sim. Levando algumas palavras, insights de gente que que está nesse momento com um empreendimento, está passando por alguma dificuldade, o cara está pensando em começar o empreendimento e não sabe como começar, e esses insights que a gente traz aqui podem, de certa forma, fazer com que eles abram algum gatilho mental e que consigam corrigir alguns problemas, transformar algumas situações, pivotar os caminhos que eles estão seguindo. Então, esse é o grande caminho, mas, sobretudo, na minha cabeça, é transbordar aquilo que nós temos. Então, assim, se nós somos abençoados de alguma forma enquanto empreendedor, acho que o ser empreendedor fala muito sobre isso. É você pegar aquilo que você tem como graça e espalhar essa graça para os outros. Então, assim, se eu sou empreendedor, eu consigo gerar empregos, e eu consigo gerar receitas, e eu consigo gerar lucro, gerar resultado, gerar saúde, gerar qualquer outro tipo de atividade, no seu caso, gerar soluções, né, para dores, gerar
como é que eu vou dizer a palavra certa, né? Gerar carinho, gerar afeto, porque você vai ter lá um quadro do Reuter na parede de uma fotografia Exatamente. que você vai chegar cansado e que você vai olhar para ela e ela vai te conectar com outro lugar que vai te dar paz. Perfeito. Né? Então, eu acho que é muito sobre isso. Ser empreendedor fala muito mais do que somente prosperar enquanto pessoas e profissionais. Com certeza. Fala muito mais sobre transbordar aquilo que a gente prospera, porque você não consegue prosperar enquanto empreendedor sozinho. Você precisa de um núcleo, de um centro, você precisa de uma grade de pessoas, né, que junto com você vão fazer o seu negócio prosperar. Você não faz nada sozinho, né? Por mais que o mundo seja digital, você não faz sozinho. Mas antes da gente começar, porque a gente já foi entrando demais aí no assunto, eu queria que o pessoal conhecesse um pouquinho da sua história, né? Quem é o cara que está comigo aqui hoje. Eu vi na sua história que você é um cara que sua avó lia uma Bíblia para você, você ainda pequeno, você se converteu aos 13 anos de idade, muito jovem a sua conversão. E você usou a fé como combustível para poder virar advogado e se tornar quem você é hoje. Então, conta um pouquinho mais para a gente. Inclusive, sua mãe era servidora do Tribunal de Justiça, né? Então, conta um pouquinho mais para a gente como é que foi essa história. E para quem está em casa que não o conhece, ainda conhecer agora o Reuter Graço. Pronto, vamos lá. Eu estou advogado, né? Eu falo isso, né? Que a gente não é, né? Eu estou advogado, chamo Reuter Graço. Estou advogado há 11 anos e minha história é interessante, viu, Magno? Como você falou. Minha mãe era servidora do Tribunal de Justiça durante anos. E eu, pequeno, né, a mãe tinha aquela coisa de levar o filho para o trabalho, né? Então, eu fui com minha mãe. E a advocacia, ela começou interessante. Eu gostava de ver os advogados passarem, e ele passava naquela elegância de terno. E eu sempre perguntava à minha mãe, vem cá, o que é? Ele é o quê? Ele faz o quê? Minha mãe, não, é advogado, ele é juiz e tal. Eu falei, rapaz, eu vou ser advogado, viu? E eu pequenininho, acho que eu tinha uns 6, 7 anos. E aí começou aquilo ali, eu plantei a primeira semente, né? Na minha cabeça, que tudo nasce, né? Primeiro com a semente. E aí aquilo ali foi me fascinando. Por um momento da minha vida eu esqueci. E aí depois eu comecei novamente a lembrar que eu queria ser advogado, queria buscar. Eu sempre gostei muito de ler, né? Então eu falei, ó, eu acho que é esse caminho que eu vou seguir aqui. E aí minha mãe me deu todo o apoio, sempre trabalhou no Tribunal de Justiça. E tem um fato interessante. Minha mãe, quando ela se aposentou do Tribunal de Justiça, ela falou assim, você quer fazer direito? Eu falei, quero. Ela, eu vou fazer com você. E aí fez o vestibular comigo, passamos, cursamos o curso de Direito todos juntos. Que bacana. E formamos juntos, né? Formamos na mesma turma. É interessante que a gente sempre estava competindo ali, quem tirava a nota melhor, né? E eu brincava com ela quando acabava as provas. Ei, minha mãe, quer uma pesquinha e tal? Então o pessoal sempre gostava disso lá na faculdade. Que legal. E assim, falando ainda só sobre sua conversão dos 13 anos, eu vi que tem uma passagem muito engraçada que você teve uma vizinha que lhe convidou para ir para lá. Foi. Lhe convencendo pelo lanche. Então Foi. Conta isso pra gente, pra galera de casa conhecer isso melhor. foi interessante, né? Eu tinha 13 anos. Se ela estiver me ouvindo, Iris, né? Eu lembro do nome dela. Olha aí. Tinha 13 anos, ela aí me chamou e falou, Reuter, e o menino, viu? Reuter, lá na minha casa vai ter Aqui em Salvador. Aqui Reuter. em Salvador. Ok. Vai ter um culto familiar, né? Que tem nas casas. E depois desse culto, aí eu perguntei, o que é o culto familiar? Não, a gente vai orar, vamos ler a Bíblia, vamos, né, passar um ensinamento para vocês. E eu falei, sim, tudo bem. Ela falou, mas depois vai ter um lanchinho. E o menino não estava ligando lá para o que ela estava me falando no início, né? Eu não entendia muito bem. Claro, perfeito. Eu fui pelo lanchinho. E aí chegou lá, na verdade eu fui alimentar minha barriga, acabou que alimentei minha fé, né? Fiquei lá, e aí eu lembro que eu cheguei em casa do culto, aí falei, isso, eu tinha chegado em casa, falei, mãe, eu vou pro culto, viu? Mãe, que culto? Eu falei, não, vou pro culto aqui na casa da vizinha, aí fui. Mas seus pais são de origem cristã também, evangélica? Hoje não? sim, hoje são Mas batizados. na época não. Na época não. Eu fui o primeiro da minha casa aí. E aí quando eu voltei, eu falei, meu pai, preciso de uma Bíblia. Uma Bíblia? Eu falei, tem que comprar uma Bíblia para mim. No próximo culto eu não vou sem Bíblia não, porque todo mundo tem Bíblia lá. Eu tenho que ir com minha Bíblia. Então foi assim que começou o meu encontro com Deus. É Iris, é? Iris. A Iris com um lanchinho transformou a vida de uma família inteira, diga-se de passagem. Que hoje né, cara? todos servimos ao Senhor, né? Olha só que bacana. Todos nós, meus irmãos, minha mãe, meu pai, minha casa toda, né? É aquela passagem, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Perfeito. Só precisa um ir, né? E o lanchinho era bom, Reuter? Bom demais. Eu continuei indo um bom tempo. Um bom tempo no no culto da família. Então, quem está fazendo o culto da família, por favor, faça um lanche posterior, porque vocês podem agregar e arrebatar mais almas com isso aí, viu? Não deixe de ter o lanche. Boa. Não satisfeito, aí você pegou e virou advogado, se formou com sua mãe, se formaram juntos? Formamos juntos. Ninguém gongou, todo mundo conseguiu formar. Todo mundo tranquilo. Quem foi que teve a nota mais alta?
Eu acho que ela. Ela teve a média maior. Eu acho que ela, a média maior. Então tá bom. Se não tivesse, você dizer que foi ela também, porque tem que honrar o pai e a mãe. Então vamos lá, foi ela. Exatamente. E aí você pega e transforma a fotografia num hobby seu, cara. Você já tá lá hobby. advogando, já tem sua carreira já estabilizada, tá indo bem, gosta de tirar foto, mas assim, vou transformar a fotografia num hobby e depois o hobby vira uma profissão. E eu vi que tem quadros lindíssimos que vocês têm em casas do Brasil inteiro, cara. Não é um negócio que tá assim, local aqui, né? Não. Não tá aqui rodeado pela sua esfera social. Você passou pelas barreiras, você está fora daqui já em vários lugares. Conta um pouquinho dessa sua paixão pela fotografia, como é que isso passou pela sua vida, como é que isso transformou a sua rotina e como é que você fez essa você não mudou, mas como é que você fez essa junção de dois amores, né? Um amor de criança, que era a advocacia, né? E um amor pela fotografia em duas profissões lindíssimas, inclusive. Exatamente, né? Em 2018 eu já estava advogado, inclusive o escritório já muito frenético, né? Então, muito intenso. Em 2018 eu resolvi comprar uma câmera para poder relaxar um pouco da movimentação intensa da advocacia. E aí comprei essa câmera, fiz um curso básico para poder mexer na câmera. E aí comecei a fotografar. Mas desde a primeira foto, eu criei meu Instagram e coloquei minhas fotos lá. Ia colocando, né? Ia como se fosse um banco de dados meus. A que você mais gostava, você postava. A que eu mais gostava, daquela saída ali, eu ia postando minha foto, né? E aí pronto, começou em 2018 um hobby. E aí com o tempo, eu fotografando, eu vi uma pessoa no meu Instagram e perguntou se eu vendia uma foto minha. E aí eu falei, como é que eu vou vender uma foto minha? E aí perguntei a um amigo meu, fotógrafo, quanto é que eu cobraria pela foto. Ele me deu um valor e eu falei, você deve estar doido, como é que eu vou cobrar isso a uma pessoa? Não, pode cobrar que vai dar tudo certo. Pronto. Cobrei, ela pagou na foto. Eu falei, ó, que legal, meu hobby pode monetizar. E eu monetizando, posso comprar novos equipamentos e ela ir se pagando. E eu tenho um hobby hoje que se auto-paga, né? Então, para mim vai ser ótimo. Vendeu bem a primeira foto de cara. Vendi bem a primeira foto. E aí eu vi que era um bom negócio. E continuei fotografando. Eu estava vendo esses dias que eu fotografei durante 3 anos, todos os meses, né? Todos os meses eu fotografava. Então aquilo meio que virou um hábito meu, uma fuga minha, uma fuga boa, que era fotografar. E quanto mais você fotografa, você vai exercendo o seu olhar, vai melhorando sua percepção fotográfica, né? As fotos vão melhorando. E aí foi começando a vender. E aí eu enxerguei uma oportunidade. Eu falei, ó, como é que eu vou levar para todo o Brasil uma arte minha aqui, somente em Salvador? Foi aí que entrou o marketing digital na minha vida, né? Eu enxerguei isso, comecei a elevar meu nome através de reconhecimentos, né? De campanhas ali dentro do marketing digital, que o Brasil todo passou a me conhecer como fotógrafo também. E hoje eu vendo para todos os estados do Brasil. Qual é o estilo de fotografia, Hilton, que você pratica, para quem está em casa e não conhece ainda? É fotografia fine art para a linha decoração. Todo o material que eu uso, ele é usado em obras de arte, né? O papel, a madeira, o vidro, a impressão, a pigmentação da tinta, toda ela é usada para obras de arte. Ou seja, então é da linha fine art. Então eu sou um fotógrafo hoje, fotógrafo fine art, que produz obras de arte fine art. Com imagens da natureza, é isso? Não? Isso, da natureza. Eu fotografei... Não é nem o cotidiano, não é sobre natureza. Eu comecei a fotografar o cotidiano, ainda Perfeito. Fotografo, mas o que eu comercializo é natureza. Eu gosto muito dessa conexão com o criador, né? E hoje a fotografia ela é um passaporte para mim. Onde eu chego com a câmera, eu tenho entrada e eu viajo muito hoje para fotografar. Agora mesmo eu tive uma viagem sensacional, um encontro com Deus assim, lindíssimo, que eu fiz a travessia dos Lençóis Maranhenses a pé. 42 quilômetros a pé, fotografando. Eu não vou mentir que eu acompanhei isso pela rede social de sua esposa, tá? Achei muito bacana essa viagem que vocês fizeram. Ela postou várias, inclusive, para quem não sabe, a esposa do Hilton já esteve aqui com a gente já e foi um super episódio. Espero que elas possam voltar um dia com o pessoal do projeto ADA, do método ADA, para contar as novidades para a gente aqui. Foi maravilhoso e eu acompanhei a viagem de vocês. Pô, que bom, não sabia, tá vendo? Então, assim, foi maravilhoso, né? Lá eu tive uma conexão incrível com Deus, porque era só eu, a natureza e a câmera na mão. E aí eu ouvia, né? Ouvia a voz de Deus comigo. Foi incrível, foi algo assim... 40 dias, cara? Não, 42 quilômetros, 42 3 dias. quilômetros, desculpe. 3 dias, 42 quilômetros em 3 dias. Dormíamos na casa dos nativos, né? Então, bacana. Olha o que a fotografia vem... Tem que abrir mão de muita coisa para poder fazer esse programa, né, cara? Muito. Tem que muito. Então isso é interessante, né? Nós vivemos em uma casa com todos, né? Com tudo. E aí você retira aquilo de você
e vai fazer uma travessia, primeiro tem que estar E preparado. tira isso, ainda retira a tecnologia, porque você nem, acho que acredito que nem Sinal, a não. internet celular funcione corretamente nesse período que você está lá, né? Não, é chamado de zona primitiva, né? Inclusive. Olha aí. E você falou uma coisa interessante, que você fala, eu comecei a viajar todo mês, ou a fotografar todo mês, e quando eu falo viajar, porque você está, como é natureza, você tem procurado Sim. locais diferentes para viajar. Não necessariamente na cidade onde você mora, e também não seja necessariamente tão distante, mas você está sempre Sim. se deslocando para procurar alguns ambientes para Com fotografar. certeza. E que à medida em que você, repetidamente você faz isso, você tem um olhar diferente e mais capacidade, vamos dizer assim, de encontrar o momento certo e o clique Sim. certo. E eu acho que isso vale para tudo que a gente faz, né? O treino, a repetição. Mas, sobretudo, quando você fala dessa conexão com o criador, eu acho que isso gera uma sensibilidade maior, né? Eu acho que o Realtor se Muito. torna mais sensível quando Muito passa maior. por algum lugar que, às vezes, as pessoas se passam despercebidas, não têm a sensibilidade que você já tem, né, de estar fazendo essa caminhada, e você consegue, talvez, captar momentos que sejam completamente distintos, diferentes, de ângulos diferentes, e que toquem mais profundamente na alma da gente, né? Com certeza, né? Eu acho que o que eu falo é o seguinte. Primeiro, quando eu chego no local, eu me conecto ao local primeiro, antes de tirar minha câmera da mochila, né? Agora mesmo eu estava na Chapada Diamantina, e aí fui na Cachoeira do Mosquito. Primeiro eu tomei um banho, eu olhei, contemplei, orei, né? Curti o lugar, para depois eu fotografar, né? Então, acho que a fotografia ela não pode estar distante da Você conexão. inseriu no ambiente, né, Me cara? inseri Você no começou a ambiente. fazer parte do ambiente para depois Com você... certeza, é isso aí. A leitura é essa. Primeiro eu conheço o ambiente, me conecto, para depois você vir a inspiração, né? Porque fotografia ela não é só clique, né? Fotografia ela tem toda uma história, toda aquela parte que você leva para dentro da casa de uma pessoa. Então você tem que trazer aquilo, né, com muita história, com muita emoção envolvida. É fascinante. A fotografia não tenho palavras para descrever a fotografia. Que bacana. Que bacana, gente. E aí, ó, isso é importante. Eu quero que essa história impacte diretamente quem está em casa assistindo a gente aqui. Eu acho que é super importante falar sobre isso, porque eu vejo muita gente agonizando, eu acho que a palavra é essa, agonizando com relação à falta de tempo. Né? Olha, eu não tenho tempo para produzir, eu não produzo mais porque eu não tenho tempo, o meu tempo não dá para fazer nada, eu não consigo realizar nada bem feito. Como é que você consegue fazer tanta coisa e eu não consigo fazer absolutamente nada no meu dia? O meu dia não rende, as coisas não funcionam, eu precisava ter mais tempo, mais dias, mais horas do meu dia, mais dias das minhas horas. E a gente vê na conversa do Realtor aqui que é extremamente possível a gente alinhar não só duas profissões, como duas carreiras tão distintas como a que você tem, e ser bem-sucedido em ambas as carreiras, né? Apenas com a capacidade de gerenciamento do próprio tempo, né? E o Realtor conseguiu fazer isso de forma muito eficiente e ainda criando uma metodologia de atendimento 100% digital em ambos os negócios. Então, assim, isso te deu, com certeza, mais mobilidade, mais capacidade, mais assertividade para encontrar o seu cliente e para aumentar a sua produtividade. Então, eu acho que quem está em casa agora agonizando com a falta de tempo, ou achando que não tem tempo, porque o tempo para todos é igual, continua assistindo o nosso podcast, porque durante o episódio a gente vai falar bastante sobre isso aqui. E você talvez tenha alguns insights que possam ajudar você a se organizar melhor, viu, desorganizado? Fica atento, aí sentado no sofá, só não para fazer duas coisas ao mesmo tempo agora. Então, continua assistindo o podcast para você não se perder no meio do episódio. Eu também tenho um dia muito corrido, né, cara? Já todos nós temos um dia muito corrido, você também tem. Sim. Mas eu não deixo a minha espiritualidade de lado, que é o tema principal do nosso pod hoje aqui. Ela faz parte da minha vida, faz parte do meu ritmo diário e faz parte do meu cotidiano. Eu não consigo sequer começar as minhas atividades diárias se eu não passar pela minha rotina espiritual antes. Então, assim, eu tenho todo eu acho até que eu sou um pouco metódico com as minhas coisas, mas eu funciono dessa forma e cada um funciona de um jeito. Eu consigo conciliar as minhas demandas justamente por conta dessa metodologia que eu crio. Então, assim, se eu gosto de atividade física, eu acordo de manhã, devocional, atividade física. Durante a atividade física tem um momento de oração, depois da atividade física tem um momento de leitura, de estudo, depois eu volto para fazer um outro devocional e assim eu vou passando o meu dia. Então, eu vou intercalando as minhas atividades profissionais, as minhas atividades de lazer com as minhas atividades espirituais, mantendo uma rotina criteriosa, digamos assim, é criteriosa de verdade. Eu tenho um aplicativo aqui que ele lê a minha rotina de um devocional específico que eu faço, que ele me fala quantos dias consecutivos sem quebrar o protocolo que eu fiz. Ótimo. Eu acho que hoje eu consegui 470 dias sem quebrar. Só você ter ideia da rigidez que eu tenho com isso, né, cara? Então, assim, é diário o processo, e eu acho que esse é um processo que você vai criando hábito, e quando você cria o hábito, se torna muito mais fácil de você manter.
E é por isso que eu não quebro os meus protocolos, tá? Eu costumo seguir. Como é que você faz isso? Como é que você mantém esse equilíbrio, essa balança entre os negócios e a sua espiritualidade? Como é que você faz? Você recorre a Deus em momentos de oração, por exemplo, ou no momento de uma dificuldade, ou você recorre a Deus o tempo inteiro para tomar uma simples decisão no seu dia, no seu negócio, na sua empresa? Como é que você, Reuter, faz? Hoje eu falo que tempo é prioridade, né? Tempo existe para todos, né? Então, é o que eu digo. Tempo é você que vai ditar o seu tempo. Como é que eu começo o meu dia? É muito parecido com o seu, né? Eu não começo o meu dia sem antes fazer meu devocional. Eu não começo o meu dia. É como se meu dia não existisse, né? É isso aí. Então, meu dia, a primeira reunião que eu tenho é com o pai. Eu tenho tempo para fazer reunião com o cliente, tempo para fazer reunião com todo mundo. Por que não primeiro ser com ele, né? Então, quando eu não fazia isso, então eu posso falar das duas fases que eu tive, né? Perfeito. Porque a fase sem fazer e a fase fazendo. Então, totalmente diferente. A minha vida hoje é muito mais próspera com Deus. Hoje eu falo com propriedade isso. Então, eu levanto de manhã, faço o meu devocional, tomo meu café, me alimento, faço minha leitura. Então, eu tenho também uma agenda. Eu não vivo sem a minha agenda, sem meus aplicativos. Então, minha vida é muito bem organizada nesse sentido. Minhas reuniões são previamente agendadas. Lógico, a gente tem nossa vida que pode acontecer ali uma intercorrência ou outra, mas eu tenho muito aquilo da organização. Então, eu dou prioridade primeiro à minha fé, porque a minha fé hoje é inabalável. Eu falo, sem fé, eu não consigo viver. Sem fé, eu não consigo caminhar, né? Para mim, não existe fé sem Reuter, né? E Reuter sem fé. Então, hoje faz parte da minha vida. Então, eu faço isso, né? Depois eu volto, vou trabalhar, vou treinar. Então, eu tenho uma vida bastante organizada em relação a isso tudo. E a fotografia também, eu tenho o meu tempo do dia que eu cuido da fotografia e o meu tempo do dia que eu cuido do meu escritório, né? Hoje, meu escritório é 100% digital, me dá uma liberdade geográfica muito grande. Então, eu posso hoje estar em qualquer local do mundo e poder gerir minha equipe, gerir meu escritório. Minha equipe hoje é toda home office. Eu acho que é o primeiro escritório hoje, assim, 100% de home office. 100% home office. Minha equipe é toda e performa muito bem. A gente treina, então a gente tem toda essa parte também de estar gerenciando uma equipe, né? Minha equipe hoje tem 13 pessoas dentro do meu escritório. Então, eu tenho uma fotografia, tenho uma advocacia, mas antes dela vem Deus, né? Então, Deus, eu acho que ele também me dá essa sabedoria, né? Diante de eu tanto buscar, eu acho que ele me dá essa sabedoria, essa estratégia também para poder lidar com todos esses negócios, também liderar pessoas, né? A gente sabe que liderar pessoas não é uma tarefa tão fácil, né? Talvez seja mais difícil, né? Mas nós temos o exemplo do maior líder de todos os tempos do mundo, que foi Jesus, então... Exatamente. Tá ali, nas escrituras está tudo escrito, na verdade, Tudo né? Tudo aquilo que a gente precisa saber, bem atualizado, inclusive está lá. Como liderar melhor, como alcançar mais resultados, como evitar o fracasso, está tudo escrito ali bonitinho, basta você começar a ler. Foi o que você falou no começo do nosso bate-papo, transformar Deus num sócio do seu negócio, cara. Então, se o cara é meu sócio, eu tenho que pedir orientação a ele, eu tenho que compartilhar com ele as minhas decisões, eu tenho que deixar, muitas vezes, que ele decida até por mim algumas coisas, que ele é mais capacitado, e sempre é mais capacitado para decidir do que a gente, porque o nosso coração, por muitas vezes, ele nos engana, né? Ele quer nos levar por um caminho, ele quer que a gente feche um contrato por conta dos números que nós estamos vendo, por conta das possibilidades de propulsão profissional que aquele contrato traz, mas a gente não vê o futuro, a gente não enxerga o futuro e não sabe que dores aqueles negócios podem trazer para a gente lá na frente. Então, a gente tem que aprender e aprende muito nesse convívio diário, que descansar faz parte do projeto e entregar faz parte do projeto. Então, colocar Deus como sócio talvez seja a melhor coisa que nós tenhamos feito até hoje, e talvez seja por isso que nós estamos aqui hoje conversando sobre esse assunto, para que mais pessoas pensem de repente a sua solução está simplesmente em encontrar um sócio aí que pode colocar você nas melhores e maiores mesas do mundo para você negociar e prosperar. Certeza. Então, eu acho que tudo passa sobre isso, né, cara? Na visão do Reuter, cara, o Reuter é fotógrafo e do Reuter advogado, aí com uma persona só, empresário, qual é o principal impacto que a fé traz sobre o trabalho? Vamos lá. A fé, eu costumo falar o seguinte, você não pode ter só a fé, né? Você tem que ter a fé mais a ação, porque a fé apenas é uma fé morta. Fé sem obra é fé morta. Fé morta. Então, além de fé, nós temos ação. A fé hoje, para mim, é a coluna central da minha vida.
consequentemente, dos meus negócios. Eu já passei diversas adversidades. Se eu não tivesse a fé, se eu não exercesse a fé de verdade, não entregasse o controle realmente nas mãos de quem poderia resolver, porque muitas das vezes, Magno, a gente fala que está entregando o controle a Deus, mas é mentira. Mentira. A gente entrega o controle, Na maioria quer ficar das com o controle vezes. na mão. Na maioria das vezes, Quer né? ficar com o controle na mão. E é interessante que quando você entrega realmente o controle, as coisas elas começam A fluir. né? Janelas de oportunidades, eu costumo chamar assim, começam a aparecer, né? Então, a fé para mim hoje é basilar, né? Eu tenho meus cultos que ali para mim, a minha família, meus amigos, sabem, não me convidam para fazer nada naquele horário, porque é um compromisso que eu tenho com Deus, né? Porque, como eu falei no início, temos compromissos diversos. Por que não ter o compromisso com o maior... Respeitamos todos os compromissos, Todos os né? compromissos. Por que não esse? Exatamente, né? Então, Deus, ele tudo vê, tudo ele sabe e deixa você à vontade, né? É o seu livre-arbítrio. Mas também nós temos que colher o que a gente planta, né? Então, se a gente vai colher fé, a gente vai colher bênção, né? Se a gente planta fé, a gente colhe bênção, né? Verdade. Se a gente planta tempestade, infelizmente, né? Então, essa é a minha base, né? A fé, para mim, hoje, eu não tiro ela da minha vida, né? Hoje, para o Reuter, E assim, deixar claro, né, Reuter, que não é fácil. A gente não está aqui pregando um romance de que é fácil entregar 100%, que é fácil deixar lá e entregar. A gente sabe que isso, e talvez o que favoreça isso seja essa rotina que a gente está dizendo aqui, que tem que ser feita, né? Essas reuniões, como o Reuter colocou bem empresarialmente, eu gostei do termo, a reunião com o pai. Essas reuniões diárias com o pai, esses encontros diários, é que talvez possibilitem você entender que realmente, pô, é o cara certo para entregar aqui, vou entregar na mão dele porque ele consegue resolver. Não é fácil no primeiro momento, não é fácil. Eu acho que, eu costumo dizer que ser cristão é muito mais difícil do que não ser cristão. eu falo isso. Né? É abrir mão o tempo inteiro de alguma coisa, abrir mão o tempo todo de algumas relações, a gente está preparado para algumas perdas o tempo inteiro. Você não está livre de transformações, você não está livre de obstáculos, você não está livre de desertos, você não está livre de problemas, pelo contrário, você está ali o tempo inteiro, né, tendo que passar por algumas provações para mostrar talvez merecimento. Sim. naquilo que seria sua promessa, né, e para isso você tem que ter um propósito bem definido no meio do seu caminho. Eu gosto de fazer sempre a analogia do seguinte: você vai fazer uma viagem, você prepara seu carro, você calibra o seu pneu, você organiza a sua mala, você bota a sua bagagem, você faz a revisão bonitinha e tem que abastecer o carro para chegar. Com certeza. E se você tem um carro lá que não é Total Flex ainda e você pega o carro a gasolina e bota álcool, você não vai chegar no final do caminho. Não, você tem que ter o combustível certo para chegar no seu destino, tem que ter o combustível certo para chegar na sua promessa. E o combustível certo só existe um, não tem dois combustíveis, cada um tem o seu próprio combustível que tem que ser alimentado e ser alimentado da forma correta. Se alimentar de energias ruins, de pessoas que te rodeiam, que só te prejudicam, que estão querendo te usar como escada, né? De pessoas que estão te cercando de alguma forma por interesse, e você ser iludido por uma simples vaidade, por uma faísca de orgulho, né? Exatamente. Por um ego que está ali existindo dentro de você, porque você não consegue abrir mão de pequenos detalhes, não vai lhe fazer chegar no lugar certo. Então tem que escolher o combustível que a gente vai colocar no nosso tanque, porque senão a gente chega às vezes muito perto do destino final, mas muito pertinho mesmo, mas o carro para de funcionar e a gente tem que voltar para o começo por uma estrada às vezes muito mais tortuosa e mais sinuosa do que a gente estava antes. Exatamente. Eu concordo plenamente com o que você falou, né? Eu acho que quando você, e eu posso falar isso novamente com propriedade, eu vivi esse lado também, né? Que eu me afastei um tempo da palavra e eu sofri sérias consequências. Como você falou, a gente não está romantizando, porque não existe você romantizar uma situação, porque a fé, quando você tem fé, você vai passar por muitas adversidades. E talvez por isso você também passe por tantas adversidades, porém você hoje conhece o motivo que você está passando e como você vai agregar valor àquilo ali para você sair daquilo ali. Então você usa a fé como o seu maior escudo, né? Hoje a fé é o meu maior escudo hoje. E hoje eu passo adversidade diariamente, todos os dias, não só como empresário, mas como pessoa, como filho, como irmão, né? Nós vivemos em sociedade. Então é impossível você não passar por um deserto. Então, mas quando você passa por um deserto, tendo um amigo, um melhor amigo, é melhor do que você passar um deserto sozinho. E quando você passa um deserto sozinho, começam a aparecer ambientes que não são favoráveis, pessoas que não são favoráveis, locais e negócios que não são favoráveis, porque você está cego espiritual. E a cegueira espiritual só traz isso, só vai atrair isso. E quando você começa a enxergar a verdadeira fé e o que é o Deus
de verdade, você começa a selecionar os seus ambientes, selecionar as pessoas e selecionar os negócios que você entra. É muito melhor você caminhar dessa forma. Isso eu falo com propriedade. É isso aí, cara. E assim, para ficar claro aqui essa questão do romance, não foi romântico para Jesus, cara. Não vai ser pra gente. Não vai ser pra gente. Né? Perfeito. Não foi romântico para Jesus e não vai ser pra gente. Então, assim, nós temos cada um, e isso foi claramente dito, cada um tem a sua cruz para carregar e para seguir o caminho da verdade, Exato. porém esse fardo vai ser leve, o jugo vai ser leve, vai ser tranquilo, por mais pesado que seja, se você estiver na companhia certa, você chega. Exatamente. Então, assim, para de ficar achando que, pô, mas é difícil, mas é duro, mas é dolorido, mas eu vejo um monte de gente que faz e não está prosperando. Faz a tua parte, deixa o outro do lado, cada um faz a sua parte, faz a tua, cara. Pode ficar na preguiça aí no sofá, só assistindo o que não presta e começa a pensar em assistir coisas que vão aumentar a sua produtividade e a sua conexão com a fé, a sua conexão espiritual, a sua conexão com Deus. Procura de verdade um grande amigo, não é aquele que te chama para cachaça, não é aquele que te chama para atrair a sua mulher, não é aquele que te chama para poder entrar na jogatina, não é aquele que te chama para você desviar, para você folgar, para você faltar ao trabalho para poder ir para a festa. Cara, é o que te chama para cumprir a sua promessa, para te entregar aquilo que ele guardou para você. Então, para de ficar esperando a hora certa, porque a hora certa já passou muito tempo. Não espere um momento romântico, porque esse momento não existe. Só vai. Vai, acredita, bota o pé, que vai ter chão e você vai chegar. É isso aí, né, Reuter? Ah, com certeza, né? E como a gente falou, né? Janelas de oportunidades. Quando você se coloca num ambiente correto, senta a mesas corretas, se conecta às pessoas corretas, a sua janela de oportunidade, ela abre, né? Eu falo muito também que você tem que usar a lei da atração, né? Você tem que pensar positivo, atrair aquilo para você. Mas você tem que se preparar durante esse caminho, né? Eu lembro muito de Davi. Davi, quando ele foi ungido a rei, até ele ser realmente rei, levou um bom tempo. Ele foi treinado, ele passou diversas coisas. Por quê? Quando a janela de oportunidade se abriu, ele estava preparado para ser rei. A mesma coisa é a pessoa. A pessoa, às vezes, não está preparada para receber a bênção, está cobrando a bênção, quer a bênção, mas aí Deus fala, você está preparado pro fardo também? Não é no nosso tempo, né, cara? Não é do tempo. Tudo tem um tempo. A gente tem que aprender. É o descanso, tem que aprender. Voltamos para a estaca do aprender a entregar, né? Aprender a entregar. Não era nosso tempo, né? E por muitas vezes a gente quer acelerar o tempo e aquilo que era para ser uma promessa acaba sendo um grande livramento quando você não tem, né? Então, assim, é difícil. Tem que ter muito discernimento realmente para poder a gente tomar esse tipo de decisão. Com certeza. Cara, eu acho que a fé também te ajudou em alguns momentos a superar vários desafios pessoais. Sim. E eu queria falar agora de um pouquinho dessa parte pessoal. Estamos falando de trabalho. A fé alimentando o trabalho, mas a fé alimentando um homem também enquanto ser humano, né? E você passou por um momento muito difícil quando você perdeu seus avós. Você estava na faculdade de Direito. Vamos lembrar aqui, os avós de Rito que liam a Bíblia para ele lá no começo, na infância, e ele os perdeu durante o curso da academia, e isso, inclusive, afetou a sua produtividade acadêmica e muito. Demais. Mas me parece que você havia feito uma promessa para eles de concluir o curso, Exatamente. de se formar em Direito. Como é que a fé te ajudou a superar esse momento tão singular na sua vida, cara? Foi um momento muito difícil, né? Foi a primeira perda que eu tive. Eu tinha 20 e poucos anos, ainda tinha uma mente ainda, né? Não tinha uma mente tão voltada assim para o lado que pudesse me proteger disso. Então foram as primeiras perdas que eu tive. Consequentemente, minha mãe, após essa perda, também adquiriu um câncer, né? Minha mãe na faculdade juntamente comigo. Então foi algo muito turbulento na minha vida nesse momento, né? Meu avô Vitório, isso aqui eu sou um cara assim que eu amo muito, né? Amo muito, muito mesmo. Era um pai para mim, né? Porque minha mãe e meu pai trabalhavam o dia todo. Então, acabava que eu ficava com meus avós. E meus avós se tornaram pai e mãe, né? Eu até brincava que minha avó sabia mais do que eu gostava de comer do que minha própria mãe. Então, assim, quando eu perdi eles, aquilo ali para mim desabou, né? Tudo desabou. Logo depois, descobrimos que minha mãe estava com câncer, um câncer muito agressivo, né? E minha mãe também foi curada, né? Minha mãe ali, eu vi o milagre de Deus dentro da minha casa, curada de um câncer extremamente agressivo, né? Hoje minha mãe, para a honra e glória de Deus, está aí viva, forte e firme. Então, naquele momento, me abalou bastante, né? Minhas notas começaram a cair e eu pensei em desistir. Pensei em desistir realmente, porque eu fiquei muito abalado, né? E vendo minha mãe naquela situação, minha família já meio que, já muito triste com tudo que estava acontecendo. E eu lembro que uma vez, eu tenho até esse vídeo salvo, minha irmã, ela gravou isso, né? Que meu avô falava assim, ó, você vai ser um excelente advogado, me prometa que nunca você vai deixar de fazer sua faculdade. Ele em vida, 7 dias depois ele, né, foi embora. E esse vídeo até hoje eu vejo ele
ele me motive. Eu lembro que eu ficava vendo muito esse vídeo, né? Porque foram as últimas palavras dele comigo. Durante aqueles 7 dias eu não voltei lá para estar visitando ele, acabou que ele ficou internado e eu não consegui mais falar com ele, né? Mas esse vídeo aí me empolgou o resto da minha vida acadêmica até hoje. Sinto muita saudade deles dois, né? Incrível, mas guardo eles comigo no meu coração. E a história do meu avô, era do meu avô pela linha paterna. Meu avô ficava lendo a Bíblia em voz alta. E o menino ficava da janela ouvindo o que ele estava tentando entender, o que ele falava, né? Meu avô já leu a Bíblia mais de 20 vezes. Então, eu cresci nesse lar, né? E aí minha mãe depois, meu pai se batizaram. Eu ainda não tinha batizado, né? E aí fui seguindo. Minha família é cristã, graças a Deus. Meus pais, meus tios, né? Meus irmãos. E eu, coaduno dessa fé, eu com 13 anos também fui a uma igreja e Deus falou comigo de uma forma assim tremenda. E aquilo ali ficou impactado na minha vida. Eu com 13 anos e Deus falando comigo, eu não entendia muito bem o que era aquilo e não sabia o que estava acontecendo. Só que diversas vezes Deus usava profetas para estar falando comigo o tempo todo. Eu achava aquilo incrível, né? Só que hoje, com a cabeça que eu tenho, com a fé que eu tenho, com o nível de espiritualidade hoje, eu consigo também ouvir a voz dele aqui comigo. Que bacana, cara. Que lindo, né, cara? Então vamos lá, são muitas histórias. Eu estou muito curioso para saber de um assunto aqui. Eu acho que quem está em casa também, porque a gente já falou algumas vezes, e eu já falei aqui que a gente está falando com empreendedores, né? Então, assim, o cara que é empreendedor, a mente fica inquieta, a gente puxou um gatilho aqui rápido em alguns momentos, e o cara está lá querendo saber como é que funciona, da mesma forma que eu quero saber como é que funciona. Você criou um modelo de trabalho 100% digital. 100%. Para ambos os negócios. E Exato. que você consegue atender com excelência o Brasil todo. Sim. Você me falou o número de contratos que vocês fecham por mês, impressionantes, né? E assim, como é que funciona? Como é que surgiu essa ideia na sua cabeça? Como é que você fez para conseguir ajustar isso numa realidade que não é essa no mundo de hoje? Exato. Principalmente no estado onde nós estamos, na Bahia, que se faz pouco home office. Né? Então, me conta como é que você teve essa ideia de transformar o seu negócio num negócio 100% digital, cara. Vamos lá. Eu vinha com o escritório muito bem, e aí aconteceu a pandemia, né? Uma pandemia parou tudo. Meu escritório ficou parado 6 meses, e eu me virei para não ter que demitir nenhum funcionário meu naquela época. E eu falei, eu não posso ficar refém. Quando a pandemia foi passando, acelerou muito o processo do digital, né? Da chegada do digital, do marketing digital aqui, né? Porque fora já existia um pouco mais do que o Brasil, e aqui no Brasil foi chegando isso. Quando a pandemia foi passando, eu já comecei a atuar dentro da fotografia no marketing digital, né? Eu enxerguei essa janela e falei, eu vou atuar aqui. Ainda não conhecia muito sobre gestão de tráfego, né? Contratei alguns, mas chegou um momento que eu mesmo resolvi participar de mentorias e fazer curso e aprender. E aí hoje eu faço a minha própria gestão de tráfego. E eu falei, esse modelo eu acho que se encaixa na advocacia. E comecei a pesquisar, Magno, pessoas que já estavam tendo sucesso dentro do digital com a advocacia. Mas a grande maioria eram escritórios presenciais. Híbridos, né? Híbridos. Quando a pandemia veio, que eu coloquei todo mundo home office, e eu falei, é uma oportunidade. As pessoas se adaptaram a trabalhar em casa, né? E eu falei, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. E aí eu fui para São Paulo aprender com quem já estava fazendo, com quem já estava tendo sucesso. Eu sou muito assim, eu treino muito, eu estudo bastante para poder executar e executar de forma correta. Então eu fui para São Paulo diversas vezes, aprendi com quem sabia e voltei e implementei isso. Hoje meu escritório, a gente atende a área do direito do passageiro aéreo, né? Todas as pessoas, todos os passageiros que foram lesados por algum motivo ali com companhia aérea, nosso escritório é totalmente especializado. Nossa equipe é treinada para atender a esses clientes, a esse tipo de cliente, que é voltado para o passageiro aéreo. Então, hoje eu atuo 100% digital. Já sei para quem ligar quando cancelarem meu voo, né? Já sabe, então pronto. Escritório lá, a gente é especializado. E o que acontece? Hoje eu atendo o Brasil todo, já estamos presentes em 21 estados do Brasil, online. Toda a nossa forma de prospecção de cliente é online, o atendimento é online, envio de documentos online, assinatura de procuração, de contratos, tudo online. Perfeito. Então, hoje a gente fecha mais de 100 contratos no mês, né, de clientes, mais diversos estados do Brasil. Tudo isso online. E aí a fotografia também. Fotografia também eu passei a ser conhecido por conta do marketing digital. Porque se fosse de uma forma presencial, ia demorar muito mais anos para isso acontecer, né? Eu tenho 5 anos e meio fotografando, porém hoje eu vendo fotos para o Brasil todo, 100% digital.
Cara, você falou aí a palavra mágica aí, que tem muita gente que está em casa que a dor é essa aí, cara. Eu tenho um bom produto, eu tenho boas ferramentas, tenho bons serviços, mas não tenho braços comerciais para fazer essas entregas, para fazer essa busca, para fazer essa captação de clientes. E a palavrinha mágica que você falou, repetiu aí 2 ou 3 vezes, foi marketing digital. Então, o que falar sobre o marketing digital para essa galera que está em casa, que pode usar esse marketing a seu favor? E qual é o segredo para a gente atrair cada vez mais clientes e se relacionar constantemente com esses públicos nos canais digitais? O marketing digital, eu falo isso, né? Por si só, ele não vai fazer milagre, né? Eu costumo falar isso também para o tráfego pago. O que acontece? Eu chamo sempre de vitrine. Você tem que fazer a sua vitrine primeiro, né? Montar uma boa rede social é o passo principal. Criar autoridade no assunto, né? Tá gerando conteúdo de qualidade para depois você levar esse conteúdo para maior número de pessoas. E você pode estar usando o tráfego hoje. O tráfego pago, você consegue segmentar para quem você quer levar o seu conteúdo, seja ele em vídeo ou em criativo, estático, e levando para as pessoas tomarem conhecimento de quem é você, né? Do que você vende, né? O que é que você produz. Porque através do marketing digital, você consegue ter uma escalabilidade assim surreal, né? O número de pessoas que a gente atinge lá no nosso escritório é 400 a 500 mil pessoas no mês de alcance. Como é que eu poderia fazer isso, atingir? Né? Hoje a gente atende 20 pessoas por dia. Presencialmente, nem se eu fizesse meia hora eu ia conseguir atender. Então, Há 10 anos atrás era no panfleto, não é? era no panfleto, exatamente. E hoje a gente usa os anúncios online, né? Então, Se puxar mais 10 anos para trás, era naquela lista amarela desse tamanho que a gente tinha em casa. eu lembro. A gente procurava o nome do que da a gente empresa. queria lá, eletricista, você ia lá e buscava. Né? Por ordem alfabética. Exatamente. Né? Por ordem alfabética. Olha a evolução do tempo que nós temos, em tão curto espaço de tempo, como a gente tem passado por evoluções constantes. Então, é assim, deixar claro que é possível, né? É muito possível. Para qualquer serviço, para qualquer produto. Para qualquer produto, qualquer serviço. Tanto é que eu tenho advocacia e tenho uma parte da fotografia. São 2 produtos, né, distintos. Um high ticket, né, e o outro, né, atendimento assim em massa de clientes. Então você vê que são 2 produtos distintos que eu consigo vender de forma assim tranquila pela internet. Lógico, você tem que ter hoje uma estrutura, né? Você não vai anunciar sem que você tenha um produto de qualidade para você poder entregar. Então isso aí hoje é o básico, né? Se você não tem um produto de qualidade, você vai até anunciar, você vai até vender, mas vai ser um período muito curto. Hoje o que leva você a ter sucesso é a qualidade do seu produto, da sua entrega, do seu atendimento, né? Então, isso tudo vai fazer diferença. E de repente, quem está em casa nos assistindo acha que o seu produto ou serviço não se adapta 100% ao modelo digital, mas tudo pode ser adaptado, inclusive. Né? Alguns pequenos detalhes que podem ser alterados na maneira com que você entrega o serviço ou entrega o produto podem transformar o seu produto num produto digital. Então, eu acho que isso é uma lição que fica para quem está em casa, inclusive sobre tráfego pago, porque é uma grande tendência agora no mercado, e como você bem disse, é uma coisa que é um tiro de sniper, né, cara? Você deixa de pegar a internet, que geralmente é aquela famosa pesca de bomba, que você joga para todo mundo e todo mundo tem acesso ao conteúdo, e você pega o gestor de tráfego e transforma aquilo ali num atirador de elite. Então, você escolhe exatamente qual é o público que você quer alcançar, de que região demográfica você quer alcançar, de que classe social você quer alcançar, de que faixa etária você quer alcançar, de que gênero você quer alcançar. Então, você realmente atira aonde você quer. Então, a sua capacidade de assertividade, ela deve aí mais do que triplicar. Né? Muito. E tem uma coisa interessante, viu, Magno, que eu trago dentro do marketing digital, agora falando da parte do criativo, né? O que você comunica aponta a primeira impressão que o seu cliente tem. Você tem que ter um bom criativo. O seu criativo ele tem que comunicar a pessoa certa. Porque até se sua segmentação não estiver tão boa, mas o seu criativo ele já faz o corte do seu cliente ideal. Então, se você comunica bem no início, né, que é a ponta, que é o criativo, que é o que o seu cliente vai estar olhando ali, vai estar vendo na tela do celular, do computador. É a isca, não é, Hilton? É a isca. Então, se a isca ela é boa, o cliente ideal vem. Né? Então, é toda uma estrutura. Não é só você ir para dentro do marketing digital. O bom é você estudar, saber o que você está fazendo, né? Porque dentro do marketing digital está cheio. Mas aqueles que se destacam são os que realmente buscam, estudam e fazem da maneira correta, né? Que não é difícil.
Não dá para pescar um tubarão, então, com uma bolacha na ponta do anzol. Não tem como, não existe. Olha aí. Essa a gente inventou agora, viu, gente? Vamos Gostei. anotar aí pra gente colocar isso aí dessa. no Instagram essa Gostei semana. dessa daí, gostei. Prepara o card, pessoal do Criativo aí, ó. Vamos lá. Gostei dessa. Bom, falando em digital, cara, você falou até um pouquinho antes da conversa da gente aqui que você usa muitas ferramentas digitais para o seu dia, né? Para organizar a sua agenda, organizar seu devocional, organizar suas relações, suas reuniões. Me conta como é que faz isso aí, qual é o segredo do Realtor digitalmente para você? O que é que você usa de ferramenta, como é que você faz? Que aparatos são esses que tornam o seu dia tão otimizado de forma que você consegue manter duas carreiras em pleno funcionamento, velho? Como eu te falei, né? Eu também sou meio metódico com tudo isso, né? Eu sou bem organizado. Então, assim, eu uso uma ferramenta que todo mundo conhece, que é o Trello também. Olha aí. Então, lá no Trello, quem não conhece o Trello, acesse o Trello aí, que você vai ter uma ferramenta de organização muito boa. Então, lá no Trello tem o dia que eu vou assistir aula, o dia que eu vou fazer conteúdo, o dia que eu vou fazer um texto, né? Porque eu também gosto muito de escrever, fazer textos para copies, né, dos meus próprios anúncios, ou então copies para o meu time comercial, porque eles atendem um grande público que está sempre mudando. Então, através do Trello, eu consigo organizar o meu dia, minha semana, meu mês todo. E uso para a fotografia também, né? Lá dentro do Trello, eu consigo fazer uma organização muito mais detalhada de todos os meus clientes da fotografia, qual é a foto que eles querem, de qual estado que ele fala, né? Já vai escolher lá qual vai ser o próximo local que você vai fotografar. Exatamente. Por mês. Tudo meu tá lá. Eu não abro mão também da minha agenda física, né? Eu gosto de estar anotando também, fazendo aquele traço ali, vai me dando uma sensação de que meu dia está sendo produtivo, né? Claro. Mas hoje eu consigo fazer uma agenda mais otimizada. Antigamente eu botava muita coisa na minha agenda, me dava ansiedade, não conseguia fazer tudo. Mas hoje não, hoje eu consigo intervalar os tempos, organizar. Como eu falei, tudo é prioridade, né? Cara, eu sou desse tipo também, assim, não aguento ver papel. Se eu pegar um papel em cima da mesa para riscar, é comigo mesmo. Eu adoro anotar no papel, mas o lembrete que vai estar no meu celular é o da agenda eletrônica, né? Sim. O cara que todos os dias de manhã eu acordo, já está lá com minha pauta toda pronta, todas as minhas reuniões do dia alinhadas. Eu sei, inclusive, eu sei exatamente a roupa que eu vou sair, porque eu olho quem eu vou atender, qual tipo de reunião que eu vou ter, para saber de que forma que eu vou me vestir, né? Para cada ocasião diferente. Então, assim, esse é o tipo de organização, ela é básica para quem quer andar em alta rotatividade o tempo inteiro, né, cara? Se você quer ser um profissional mediano, tudo bem, não precisa exagerar tanto, cara. Mas se você quer ser um cara que quer estar o tempo inteiro rotacionando no máximo, né? Entregando no máximo, performando no máximo. Muito bem. Então, cara, você tem que se preocupar com um detalhe. Então, eu me preocupo, inclusive, com isso. De manhã eu olho a minha agenda e vejo quais são as reuniões que eu terei e de que forma que eu vou me vestir para aquelas reuniões. Então, são cuidados que eu tenho com a minha carreira, com a minha imagem, com a forma como eu me comporto, que o digital me ajuda demais. E a falta do papel eu acabei substituindo aqui, né? Porque ficou fácil para mim, porque eu gostando de escrever, mas o papel, por algum momento, o caderno enche, a pauta enche, você vai deixando isso nas gavetas, na gaveta, e o digital ele te ajuda nesse sentido. Então, assim, meu caderno virtual vai comigo para onde eu for, minhas reuniões são todas anotadas, quando eu quero eu vou buscando lá nas minhas pastas e encontrando. Ótimo. Então, eu acho que tem dicas mais do que suficientes para quem quer se organizar melhor. Demais. Para começar a buscar esses facilitadores, e a grande maioria desses aplicativos, gente, é gratuito, dá para usar o tempo inteiro aí para vocês. Então, o próprio celular, né? Já tem um bloco de notas, né? Só pegar ali minimamente antes de dormir, né? Fazer sua agenda do outro dia, já está meio caminho andado ali, né? Já está... Cara, é incrível. Velho, você passou por grandes momentos na sua carreira, né? Grandes conquistas, né? Você vem com a escalada. Sim. Talvez em algum momento, obviamente, você tenha balançado, como todo mundo balança, mas... Com certeza. A sua vida foi uma vida de escalada e de transformação. Então, você, tanto na parte da advocacia, quanto na parte do fotógrafo. Eu queria saber quais momentos são destacados nessa sua trajetória. Essa é a primeira pergunta. E qual ou quais situações você realmente se sentiu abençoado, né, por ter conquistado algo através da fé, mas que foi um marco profissional na sua vida? Vamos começar então pela advocacia, né? A advocacia, eu fui o primeiro advogado da minha família, né? Eu fui o primeiro advogado da minha família. Então, assim, quando passado alguns anos, que eu olhei para trás e falei... o meu primeiro escritório foi no meu quarto, tá? Eu tenho uma foto, inclusive, foi no meu quarto. Minha mãe pegou e falou assim, ó, tá aqui uma mesa, um computador, uma impressora,
E aí agora... Trabalhe. É o que eu posso te dar e vai trabalhar. E hoje, quando eu olho e eu vejo que eu já atendi hoje, em toda a minha história, mais de 10 mil clientes no meu escritório, que eu olho para trás, isso para mim é algo assim que me deixa alegre. Eu não tenho coragem mais de reclamar, né, da minha vida. Porque quando eu olho para trás e eu olho onde eu cheguei hoje, com o que eu tinha em mãos, com o que eu podia fazer, em nenhum momento eu falei, não, eu não posso, eu sou frágil, eu sou fraco, minha família não me deu, não. Em nenhum momento eu pensei assim. Então, hoje o maior marco é quando eu olho para o meu escritório, eu vejo uma estrutura, eu vejo pessoas trabalhando comigo, pessoas que vestem a camisa do meu escritório, altamente comprometidas com a cultura do meu escritório, e a gente atendendo centenas, milhares de pessoas em todo o Brasil. Isso, para mim, hoje é um marco assim que eu não tenho palavras para descrever, né? E o momento mais abençoado? Na advocacia? Não, em qualquer área que você, tipo assim, nesse dia realmente eu fui muito abençoado. Eu acho que são vários, viu? São vários. Olha aí o que mais... Foi como... Testemunho agora, momento de testemunho. Vamos lá. Eu acho que nessa transição, de carreira, eu falo muito com minha esposa, falo com meus amigos. Quando eu vi que eu saí do modelo arcaico de advocacia, de atender cliente, e que eu planejei aquilo, que eu escrevi tudo aquilo no papel, que eu executei, que eu vi que deu certo, ali foi uma sensação incrível para mim. Para o Realtor empreendedor. Eu falei, deu certo. E é algo assim que só faz escalar. Eu acho que para mim foi um marco assim, que eu fui para um novo mundo, né? Pode chamar assim. Eu consegui levar minha equipe para um novo mundo e deu super certo. Deu certo ou Deus certo, né? Exatamente, deu certo. Cara, vamos usar esse relato aqui para canalizar então um pouco da motivação para quem está em casa, que ainda não encontrou a fé, tá? Que está aí sem conseguir otimizar o tempo também. Então, olha, duas situações que nós estamos falando muito aqui, tempo e fé. Que não colocou os planos em prática, está cheio de projetos, muitas ideias maravilhosas, mas até escreveu, mas não deu o primeiro passo, não avançou. É possível, Realtor, conquistar planos super ambiciosos, ainda estando no zero, ainda sem ter dado o ponto de partida? Primeira pergunta. Okay. Segunda pergunta. Como contar com a ajuda desse sócio grandioso que você citou aqui, que é Deus, na conquista e no caminho da sua trajetória? Pronto. Eu comecei do zero, né? Então, se Realtor conseguiu, qualquer pessoa consegue. Eu não sou diferente de ninguém. Como a gente falou, a gente é mais organizado, né? A gente tem uma fé, a gente tem um tempo otimizado. Mas eu costumo dar um conselho, Magno, às pessoas quando vêm me perguntar. Inclusive, muitas pessoas me perguntam sobre isso. Eu falo assim, suma por 2 anos da sua vida. Suma de festas, suma de amigos que não vale a pena, de ambientes que não vão engrandecer você. E vai estudar, vai executar, vai buscar. Suma 2 anos, faça esse teste. Vá para cima, coloque seus planos em primeiro lugar, peça a Deus discernimento, coloque Deus como seu sócio e siga seu caminho. 2 anos, depois você volta e conversa comigo. É esse conselho que eu dou para as pessoas. As pessoas hoje estão atrás de prazeres imediatos. Então, os prazeres imediatos vão minando. E aí, todo final de semana, eles acabam o prazer imediato. E durante a semana, eles querem construir algo. Vai ficar sempre ali, patinando. Então, é esse conselho que eu dou. Suma 2 anos da sua vida e se dedique. Não é só sumir, tá, gente? Não é sumir literalmente, pelo amor de Deus, viu, gente? Não pega a mala e vai embora, não. Exatamente. Sai do ambiente que lhe afasta do seu propósito. Que lhe afasta da promessa. Sai do ambiente que lhe afasta disso e canaliza a sua energia para onde você tem que canalizar. Por que eu falo isso? Porque eu fiz isso. Cara, isso acontece muito na dieta, né, cara? Também. Na academia, na dieta, Também. né? É o cara que vai começar na segunda-feira, mas chega na sexta-feira, ele bota o pé na jaca. E aí volta na segunda. Na segunda recomeça tudo de novo, perde tudo que foi feito antes. Exatamente. E na vida é a mesma coisa, né? Se você não coloca um propósito, se você não acha seu propósito, né? E você só vai achar propósito se você tiver Deus com você. Né? Você pode achar propósito na visão humana, mas na visão mesmo, né, espiritual, o seu verdadeiro propósito de vida, se você não pede discernimento a Deus, se você não coloca seu joelho no chão, amigo, se você não busca na palavra, dificilmente você vai encontrar um propósito verdadeiro para a sua vida. E quando a gente fala assumir é isso, né? É cuidar do seu corpo também, ir para a academia, comer bem, porque tudo que você se alimenta também faz parte do seu crescimento, né? Comer bem, se conectar às pessoas certas, sentar às mesas certas. É isso que é o segredo. Não é tão difícil como pintam aí, né?
a prosperidade. Quando eu falo de prosperidade, não é apenas dinheiro. Prosperidade é o equilíbrio, né? Você tem o equilíbrio em casa com sua esposa, você tem o equilíbrio com seus filhos, equilíbrio com sua família, com seus pais, com seus irmãos. Você poder chegar na sua casa e ter prazer de chegar na sua casa. Eu acho que isso é a maior riqueza que um homem pode ter. Hoje eu enxergo dessa maneira, né? Então é isso que eu falo para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu acho que, primeiro, você tem que se cuidar, né? Cuidar do seu espiritual, do seu emocional, do seu intelectual, do seu físico, que é importante. Na verdade, nós somos um templo, né? Então, se você não cuida do seu templo, se você não arruma a casa, como é que você vai ser visitado? Não vai. Não vai. E se for, vai ser criticado, né? Exato. Ninguém vai querer ficar lá, vai embora. Ou então o tipo da visita que vai, né? É o tipo da vida que vai. Então é isso. É sobre isso, cara. Assim, a gente sempre fala aqui, é sobre prosperidade, é sobre deixar coisas para trás. Abrir mão de alguma coisa, né? Perfeito. Não dá para você ser próspero sendo um cara, um acumulador. Né? Um acumulador de momentos, um acumulador de riquezas, um acumulador de ideias, cara. Você tem que deixar muitas coisas para trás, porque nem tudo é agradável, nem tudo está condizente com a sua promessa, nem tudo está condizente com o seu propósito. Então, tem coisas que vão ser deixadas. E esse apego do ser humano de deixar coisas para trás é que não os torna capaz de prosperar o tempo inteiro. Então, quem tem sede, vai beber água. Quem está com frio, busca o calor para se esquentar. Quem quer prosperar, tem que ter foco. E as pessoas não querem manter o foco, porque manter o foco é doloroso. Manter o foco significa abdicar. Manter o foco significa abandonar velhos hábitos, abandonar coisas, amigos, pessoas, objetos. Perfeito. Para trás, para você dar um passo maior, para você caminhar a mais. E as pessoas não querem abdicar das coisas pelo apego sentimental, por orgulho e por ego. E é por isso que não prosperam. Então, a fórmula do prosperar ela é simples. É manter o foco. E o foco fala muito mais sobre desapegar do que sobre acumular. Perfeito, eu concordo plenamente com você. Eu tenho essa frase também, né? Ter foco é dizer não, né? Ter foco é você falar muito mais não, né? Não a uma balada, não a comer mal, não a perder uma noite, não a beber, né? Porque tudo isso, aos olhos do homem, é muito legal. Naquele momento imediato, é muito bacana, né? Mas os efeitos disso... Porque tudo que a gente planta, a gente vai colher, né, Mário? É isso aí. Então, se a gente vai plantar hoje, perder noite, bebidas, festas, né? Farras, deixar como você falou, deixar sua esposa em casa, chegar no outro dia, então acaba que você vai colher isso uma hora, né? É isso aí. E então vai ser consequências. Então, na verdade, a vida, a prosperidade são escolhas, né? Tem muita gente que acorda todo dia achando que é o dia da colheita. Não, olha, hoje vai dar Hoje é o certo, dia. hoje é o dia da colheita, hoje vai chegar lá. E o cara tem que acordar pensando que hoje é o dia do plantio. Do plantio. Porque todo dia é dia de plantar e todo dia é dia de colher. Porque o que você está colhendo hoje, você plantou meses atrás, anos atrás, Ótimo, dias atrás. ótimo, isso aí. Então, se você acordar pensando que você tem que plantar, a colheita ela é consequência, cara. Se você planta o bem, você vai colher o bem o tempo inteiro. Se um dia se você está de 10 dias, 9 você está plantando qualquer coisa, você nunca vai ter colheita positiva. E vai estar sempre acordando com a mesma expectativa de que hoje é o dia da colheita. Todo dia é dia de plantio. A colheita é consequência. Cara, o tempo passou rápido demais aqui. Eu acho que a gente podia conversar por mais uma hora tranquilamente. Com aqui no nosso certeza, podcast. papo bom. Papo super interessante, eu gostei muito. Queria agradecer já de cara, antes da gente finalizar o podcast, porque eu estou entrando na pergunta... A pergunta que é a pergunta de ouro, né, da gente aqui. Vamos nessa. A pergunta que encerra o nosso bate-papo, que é o que é o sucesso para o Reuter Graço? Sucesso para Reuter é você ter equilíbrio em todas as áreas. E isso não é impossível. Você consegue ter equilíbrio familiar, equilíbrio espiritual, emocional, equilíbrio físico, né? E a primeira de todas, né? Que é você adorar a Deus acima de todas as coisas. Ter Ele como seu amigo, ter Ele como seu sócio. Enfrentar as adversidades da vida, né, com paz, com tranquilidade. Foi como a gente falou agora há pouco, né? A gente chega em casa e poder deitar e dormir o sono dos justos, né? É verdade. Eu acho que para mim isso é sucesso, eu chegar na minha casa e ter paz. É verdade. Sucesso para mim é isso, cara. Que coisa boa. Reuter, queria que você recebesse aqui da nossa produção aí um mimo do nosso podcast, para que você tenha aí uma memória afetiva, né? Eu acho que a esposa que passou aqui um ano atrás, Mariana, vai ficar com inveja porque mudou o kit, melhorou bastante. Ih, vamos ver aqui. Vamos ver se eu posso emprestar ela. Rapaz, pode. Pode porque ela também vai postar.
Então, pô, que legal, irmão. Isso aqui, a canequinha vai fazer parte dos meus cafés da manhã. Olha aí. Aqui já. Olha aí. Pô, gostei. E agora a camisa, né? Vou postar uma foto amanhã com ela, viu? Fica à vontade, cara. Postar uma foto. De cara com CEO, né? De verdade. Vamos fazer o treino aí com a camisa, Vamos mostrar pra nessa. galera ver, tomar Muito o café, obrigado. fazer o devocional com a caneca. Tá aí tudo à disposição para você Perfeito. ter uma memória que passou por aqui, cara. Eu fiquei muito satisfeito com a nossa conversa, foi mais do que eu esperava, foi surpreendente. Um assunto que pode render aqui muita conversa, ainda muitos outros bate-papos. Eu tenho certeza que a gente levou vários insights poderosos para quem está em casa e também transformou algumas vidas, que esse é o nosso grande propósito. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado você pelo convite. E tá de cara com o senhor é uma honra, né? Nada, que é isso. A gente que fica muito honrado e você que está em casa muito satisfeito. Obrigado por ter ficado até o final, acompanhado mais esse episódio do De Cara com o Senhor. Se você não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve agora, deixa o seu like, aperta lá no legalzinho, não deixa de fazer isso agora. Compartilha com todo mundo, manda para todo mundo, aquele amigo seu que se perdeu no meio do caminho, que não sabe para onde ir, que não consegue gerenciar o tempo, que chega atrasado em todos os compromissos. Manda agora para ele, manda para o grupo da família, manda para o grupo do trabalho. Começa a trabalhar em favor desse projeto, porque vai ajudar a gente a trazer cada vez nomes mais interessantes. Se você não me segue no Instagram ainda, vai lá seguir o @MagnumLuiz com 2 S, porque eu gosto de sucesso em dobro. O meu S é de sucesso. Segue lá o Retegraço, vai comprar fotografia na mão do homem, que o homem é bom. Assim, se a companhia aérea atrasar, o cara tá na blacklist das companhias aéreas do Brasil. Vai lá e pede apoio jurídico pro cara também. Obrigado pela companhia, obrigado pela permanência. Tamo junto. Vamos voar. Boa. Irmão, obrigado. Irmão, brigadão, viu? Foi bom demais o papo.